Oi, pessoal. Nessa semana, nós vamos trabalhar um pouco em cima de um circuito muito importante para o mundo digital, são os meus registradores, tá? E o que são exatamente esses registradores? Ora, eles vão ter circuitos digitais, obviamente, que são formados por N flip-flops, né? E o intuito é exatamente de permitir o armazenamento de N bits, em um determinado sistema. Tá? Então, se cada flip-flop ele é capaz de armazenar um bit, a gente pode agrupar um conjunto de flip-flops de forma a tratá-lo, né, como um elemento ali que vai armazenar uma palavra de dados para mim. Tá? Então, apesar da gente ter de fato esses flip-flops trabalhando de forma razoavelmente independente, no caso de um registrador, a gente tem um compartilhamento de todos os sinais de controle para que ele opere como um bloco. Tá? Então, isso aí é muito importante da gente levar em consideração. E geralmente, esses flip-flops que a gente utiliza são flip-flops do tipo D, tá? Obviamente a gente pode usar o JK mestre escravo também, mas geralmente o tipo D é mais utilizado aí nas implementações, legal? E aí ele pode fazer uma quantidade enorme também de funções para mim, tá? As principais são, ora, eu posso guardar dados e disponibilizar esses dados de forma distinta com a qual eu carreguei o meu registrador. Isso quer dizer, eu posso ter um registrador que ele receba os dados ou de forma serial ou de forma paralela, tá? Esses bits, e disponibilizar de forma distinta. Então, aí eu vou ter uma conversão entre um sistema de repente serial para um paralelo ou de paralelo para serial. Isso é uma possibilidade. Tá? E outro é que vocês vão observar que os flip-flops, dependendo de como a gente arranja esses sinais de controle, interliga os diferentes elementos, eles podem realizar operações básicas aritméticas, como a divisão e a multiplicação por 2. Tudo bem? Então, o primeiro ponto aqui é a gente tentar tratar e colocar aqui o primeiro registrador que permita uma carga de dado, né? Ou a manutenção daquele dado, mesmo diante de um sinal de clock ali ativo. Né? Então, vejam, como é que eu poderia fazer isso? Ora, um dos formatos que eu tenho seria realmente trabalhar lá com o meu flip-flop tipo D. Tá? Porque o D, como vocês sabem, a entrada D é de dado, né? De data. Tá? Então, o dado que se apresenta em D é o dado que vai estar presente lá no meu Q após o pulso de clock. Tá certo? Então vamos imaginar aqui algo bem simples. Vamos imaginar um sistema em que eu queira, olha só, um flip-flop tipo D tradicional, mas eu quero agora modificar esse circuito de forma que eu possa receber dados externos para disponibilizar isso em Q, tá? Ou manter que, mesmo que esse clock aqui, ó, ele esteja ativo continuamente, ou seja, o sinal aqui ele continua oscilando, né? Mas eu quero agora que tenha um sinal de controle, né? Que me permita fazer essa carga ou não do meu dado. Então, meus requisitos são um sinal de load, que permita o controle do carregamento, tá? Então, controle do carregamento de dados, tá? E a manutenção ou não desse dado aqui, tá? Então aqui eu vou ter um sinal de clear também, um de preset para iniciar o meu flip-flop, é normal a gente estar utilizando, legal? E a primeira estrutura então que a gente pode trabalhar seria o quê? Ora, tem uma estrutura que a gente viu no circuito combinacional que me permite selecionar entre duas entradas. Então, eu tenho duas entradas de dados e uma só saída. E por que isso é importante para mim? Olha, eu poderia tentar utilizar essa estrutura para permitir, né, uma das entradas ser uma entrada externa de dados e a outra entrada ser o próprio dado que já está armazenado no meu flip-flop. Né? Então, eu tenho um sinal de controle para me permitir isso e o dispositivo que aí vai estar atuando, né, que eu acho que a maioria já deve ter entendido, né, vai ser o meu multiplexador 2 para 1. Tá? Então, note, se eu faço uma conexão como essa, aqui, olha que interessante, né? Você tem aqui um dado externo, você tem onde chegam os seus dados, ó, tá? Aqui você tem um sinal de controle, que vai ser o teu load, tá? E dependendo do valor de load, o valor que está presente aqui em D, ou é o valor de Q, o que vai fazer com que aqui eu tenha a manutenção desse dado,
tá? Mesmo com clock, ó, eu tenho uma descida de clock, esse cara é valor de descida. Se aqui eu tenho um valor de Q, obviamente esse Q ele permanece, né? Ou se o meu sinal de load for 0, eu estou carregando esse dado externo aqui dentro do meu elemento de memória, tá? Então, para ficar um pouco mais evidente de como esse elemento aqui funciona, a gente pode tentar traçar aqui um diagrama temporal. Diagrama temporal simples, que a gente faça uma suposição aí ao longo do tempo, né, das sequências de clock, o meu sinal de clear, que vai ser um sinal aí que vai resetar o meu dispositivo, né? Vai ser um sinal também de load, né, do dado, obviamente, do dado primeiramente. E depois um sinal aqui de load, que vai dizer quando esse dado externo ele vai ser carregado no meu elemento de memória. E finalmente aqui no finalzinho, ó, eu vou ter o meu sinal de Q. Certo? Então vamos lá. Vamos traçar aqui, deixar o desenho e a forma de onda visível, né? Eu vou começar a supor aqui uma determinada sequência de pulsos, um sinal de clock. Então, eu vou desenhar aqui. Lembrando, tá, pessoal? Esse flip-flop que está desenhado aí na tela, ele é um flip-flop sensível à borda de descida do clock, né? Então, a gente já sabe em que momentos exatamente pode ocorrer, né, variação da minha saída. Em que momento meu flip-flop processa o dado de entrada, né? Ele guarda, ele armazena esse dado. Então, meu sinal de clear, geralmente eu faço o que com ele? Olha, de início, eu carrego meu flip-flop para que eu tenha um valor conhecido, né? E depois eu libero para que o funcionamento dele siga exatamente de acordo com os sinais de controle, os demais sinais de controle. O dado é algo que está variando ao longo do tempo, ó. Então, vamos dizer que vai chegando aqui, ó, um conjunto aí de valores, tá certo? Opa, deixa eu colocar um pouquinho para cá para não ter variação exatamente no momento de descida do clock, tá? É importante a gente garantir isso. Por quê? Ora, porque é a hora que o meu flip-flop vai estar lendo o dado, não é verdade? Então é importante aí que a gente mantenha o dado constante, né? Exatamente nesses instantes de tempo. Legal. E finalmente aí eu vou ter o meu sinal de load, que vai me dizer em que momentos eu vou estar carregando dados da minha entrada de dados, né? Em que momentos eu vou estar mantendo o dado que está presente na minha saída aqui. Então vamos supor aqui um sinal de load. De repente ele está ativo aí nas primeiras duas bordas de descida, ele está desativado na próxima, depois ele é ativado novamente em uma, né? Desativado. Vamos dizer que ele é ativado aqui no final, que não vai fazer diferença, como a gente vai observar, tá? Então, notem, o que é que eu vou fazer aqui, basicamente? Olha, o meu Q, ele depende das entradas assíncronas e das entradas síncronas. A entrada assíncrona já consegue definir aqui para mim qual é o valor inicial. O meu clear está igual a 1, que como é sensível ao nível 1, né? Então, inicialmente, o meu Q está no valor 0. Certo? E agora, o que eu tenho que fazer se o meu clear, a entrada assíncrona, está desativado durante todo o resto do período de análise, eu vou avaliar exatamente os instantes em que eu tenho agora a ativação do meu flip-flop, que são nas bordas de descida do meu clock, né? Essa é a sensibilidade aí do elemento que eu desenhei, que a gente está analisando. E aí, o que eu vou fazer nesses instantes? Avaliar os demais sinais. Basicamente, o flip-flop ele vai continuar operando da forma que a gente viu. O que estiver presente na entrada D naquele instante de tempo vai ser o dado que vai ser copiado para quê? Tá? Então, no primeiro momento aqui, como é que eu defino qual o valor que está em D? Eu tenho que observar qual o sinal de load, né? E se o sinal de load for 0, olha só, né? O dado é que vai estar presente aqui. Tá? Se o sinal de load for 1,
ele está mantendo o dado, o próprio dado Q, tá? Vai estar presente aqui. Então, ó, no primeiro instante de tempo, tá? Exatamente, o load 1 é a sensibilidade, ele não está sensível, né, a dados de fora, tá? Então, nota, nessa primeira descida aqui, o load vale 1, isso quer dizer que Q está presente em D. E quem é Q? Ora, Q é exatamente o valor anterior, né, que era 0. Então, se o 0 está presente aqui, eu vou manter 0 até o próximo pulso de clock. No próximo pulso de clock, a descida, eu tenho novamente a load igual a 1, ou seja, mantém esse dado em 0. Próximo pulso de clock, eu tenho load igual a 0. E o que é que isso quer dizer? Se o load for 0, esse dado aqui, ó, foi selecionado, né, para a saída do meu multiplexador e é o que se apresenta em D. Esse dado, nesse instante de tempo, vale 1. Então, eu vou ter 1 aqui, tá? Com o pulso de clock, com a descida, esse 1 vai ser copiado para o meu Q. Tá? Então, aqui eu tenho uma transição para o valor 1, que vai continuar em 1 até a próxima descida de clock. Nesse instante, se vocês observarem, novamente o meu load está em 1. Ou seja, o próprio Q está presente aqui em D. Tá? Então, mantenho o valor de Q. Próximo, eu tenho load igual a 0. Então, eu vou copiar o valor de dado externo para cá. Tá? Então, o dado externo nesse momento ó, é 0. Então, copia 0 para a minha saída. E, finalmente, ó, no finalzinho aqui, eu tenho o load copiando o dado. Tá? Então, 0 quer dizer que eu estou pegando o dado externo. E o dado externo é 0. Então, continua em 0. Então, essa seria a análise desse primeiro elemento de memória que logo após a gente vai expandir ele um pouco, tá? E trabalhar melhor no próximo vídeo.